E hoje, para falar da querida Elizabeth, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Não vamos falar logo da morte dela. A gente vai É, os ancestrais dela. o interessante de falar da Rainha Elizabeth é que assim, a gente não vai julgar ela do ponto de vista moral, se é bom ou mal, certo ou errado, porque eu sou amoral, eu não tenho essa divisão bem e mal. Tudo é muito relativo na nossa vida, né? Existem momentos que você tem que agir de uma forma e existem momentos que você tem que mudar radicalmente a sua linha de pensamento para conseguir evoluir, para conseguir alguma coisa que você deseje muito. Então, eu não acredito muito em moralidades, em bem e mal, certo e errado. Eu não vou discutir sobre isso. Uhum. Não vou tocar nesse aspecto da rainha. Né? Muita gente fala, ela matou a Diana, ela, princesa Diana. Uhum. Eu não gosto muito de entrar nesses campos. O que eu vou falar é da linhagem histórica dela e a relação da família britânica real com o ocultismo. Né? Por quê? Porque falando da Rainha Elizabeth, nós também adquirimos Ô, Japa, você sabedoria. tá de olho no chat aí? Tá. Vai. Nós também adquirimos sabedoria, nós também adquirimos uma maior percepção da nossa realidade. Então, uma coisa que deve ser dita da Rainha Elizabeth II Hum. é que ela vem de uma família intrinsecamente ligada ao ocultismo. Né? Então, desde a Rainha Elizabeth I, que foi ali do século XVI, governou no século XVI, e até antes, na dinastia da família Tudor, e, enfim, a família real britânica sempre teve uma relação muito próxima de ocultistas, oraculistas, astrólogos e mestres da adivinhação da época. Então era um fetiche que a família real britânica sempre teve desde os Tudors. Uhum. Um dos principais oraculistas e magos, um dos principais astrólogos que a família real recorria lá no século XVI era o famoso John Dee. E John Dee, muitos ocultistas conhecem como sendo aquele que revelou a linguagem enoquiana para o mundo, baseado no livro de Enoque. Mas John Dee tem uma série de outras descobertas. Então, para a gente recapitular um pouco dessa ligação da família real britânica com o ocultismo. Em meados do século XVI, John Dee, ele depois de ser um pouco perseguido pela corte inglesa, porque ele fazia umas adivinhações, ele dava uns conselhos assim, que para a época, como você tinha uma igreja católica extremamente poderosa e vigilante, para a época eram algumas afirmações meio complicadas de se fazer. Então ele foi um pouco perseguido no Uhum. começo da carreira dele. O John Dee, ele cursou faculdade de matemática, ele era um grande matemático, ele não era só um mago, só um ocultista, ele era um grande estrategista, um puta engenheiro, inclusive todas as cartilhas de navegação do começo ali do período de navegação da Inglaterra foram escritas pelo John Dee. Então ele era um crânio, sabe, né? Nessa Uhum. linguagem matemática, não só nessa parte metafísica ou espiritualista. Mas ele era uma pessoa que, quando você precisava de um conselho sobre um projeto arquitetônico, você podia contar com ele. Ele chegou a lecionar, inclusive, nas faculdades e tudo mais. Então, John Dee, ele começa a sair um pouco do mundo da ciência em determinado momento da vida dele. Ele começa a sair um pouco da ciência, ele começa a encontrar uma ciência do oculto. Então, ele começa a perceber que se ele quisesse uma real sabedoria, ele não tinha só se apoiar no que a ciência tradicional dizia. Ele tinha que se apoiar também nas ciências ocultas, né? Na alquimia, na cabala, na astrologia, e ele seguiu um pouco por esse lado. Ele foi um dos primeiros leitores da bola de cristal. Uhum. Então, ele praticava meditação, olhando para a bola de cristal, procurando alguma resposta das entidades superiores. E John Dee passou uma boa parte da vida estudando o oculto, Uhum. né? Até que em determinado momento ele começou a fazer revelações para a família, para a corte imperial britânica. Algumas dessas revelações não tão positivas, falava que alguém ia morrer e eles não gostavam de ouvir isso. E uma vez ele foi acusado de bruxaria, óbvio, quando deu uma revelação que ninguém gostou, ele foi acusado de bruxaria. Perto da sua sentença de morte, ele acabou virando amigo de um bispo que também se interessava pelo oculto. Muitos dos padres, dos bispos da época, liam obras ocultistas e só fingiam que era da Igreja Católica, mas por trás eles eram grandes apreciadores da literatura ocultista da época, que estava em florescimento. Então aí o bispo salvou a cara do John Dee
E depois, quando troca o reinado na Inglaterra, e aí assume a Elizabeth I, não a Elizabeth II, nós estamos falando aí no segundo período do século XVI, 1580, 1552, adiante, né? Bem, um bom tempo depois. Então, faz muito tempo. Então, quando a Rainha Elizabeth I assume o trono, ela começa a ter uma relação de proximidade do John Dee, que era nessa altura do campeonato já era um grande mago, né? Um mago até bem reconhecido. E ela começa a pedir para ele alguns conselhos de como ela deveria administrar o reinado dela. E aí o John Dee, ele um grande patriota, ele começa a formular as bases do pensamento do Império Britânico. Então o cara ele queria que realmente a Inglaterra fosse um reinado, fosse um império. E ele começa a misturar elementos da cabala com elementos do ocultismo. Ele tinha um livro na época, a Mônada Hieroglífica, né? Onde ele apresentava alguns sigilos, que ele trazia uma especulação sobre aquilo, o que tinha aquilo de fundamento cabalístico, qual que era o mistério daquele sigilo, daqueles símbolos todos, e ele começa a prestar uma conferência para a Rainha Elizabeth I e assessorar ela no seu governo. Então, desde esse período, a família real britânica já tem relação com o ocultismo. Inclusive, o John Dee, mais para frente, ele se une ao Kelly e aí eles começam a desenvolver o que seria aquilo que a gente conhece hoje na magia como linguagem enoquiana. O John Dee, através de uns espelhos de obsidiana trazidos do México, do Império Azteca, lá para a Inglaterra, ele visualizando aquele espelho negro lá feito de obsidiana, junto com o Kelly, um outro ocultista da época, mais voltado para a alquimia, eles começam a se comunicar com anjos, com entidades angélicas. Mas não só os anjos, mas também os caídos. Então, aquilo que no livro de Enoque é chamado de vigilantes ou os vigias. Então ele começa a conversar também com os anjos caídos, né? Essas entidades que também não tem nada a ver com o diabo, nada a ver com demônios, depois eu explico o fundamento disso na mão esquerda, mas ele desenvolve a linguagem enoquiana junto com o Kelly, que seria a suposta língua oculta dessas entidades superiores. Fica por um bom tempo explorando essa linguagem enoquiana e, paralelamente a isso, ele continua assessorando a Rainha Elizabeth I. Lógico que depois de um tempo ele sai pela Europa, ele começa a fazer algumas viagens, vai para alguns países, e aí não estava tão em contato direto com a rainha. Mas sempre que tinha alguma causa urgente, a Rainha Elizabeth I conversava com o John Dee.